perguntar, né? Eu vou falar, ó, tal dia passei uma aula top para a galera. Então vamos lá. Aí conforme eu for falando, eu vou falar, entenderam? Beleza? Aí vocês mandam, ok, isso aí. Você pode fazer nos comentários. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Essa aula vai ser uma aula de revisão de todo o conteúdo do segundo bimestre e eu vou estar comentando todas as APCs. Deixa eu mandar uma mensagem para a galera aqui, no grupo lá. Então vamos lá. Aí conforme for entrando a galera aí, beleza. Então, a disciplina Investigação Científica e Tecnológica. Essa disciplina, galera, ela não existia, né? Ela é uma disciplina nova, começou a ser lecionada, passada esse ano. Então, eu estou pegando qual que é o objetivo dessa disciplina? É vocês entenderem, conhecer o método científico. Aí o método científico para vocês conseguirem desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas, porque vocês são do curso de um curso técnico em informática, né, numa área de tecnologia da informação. Então você vai estar fazendo pesquisas científicas e tecnológicas nessa área. Como que eu já tinha passado para vocês aqueles slides lá no começo do ano, né? A gente pode produzir tanto produtos, novos produtos, quanto... Vou mandar permitir aqui. Então, a gente pode estar criando novos produtos, né? Novas tecnologias e estar desenvolvendo pesquisa mesmo. Então para desenvolver uma pesquisa, você tem que conhecer esse método científico, né? Criar um conjunto de passos criterioso, sistemático, né? Rigoroso para você provar que você conhece algo. Bom dia, Daniel, beleza? Valeu aí, galera, pela participação. Tomara que a Júlia volte. Vou até mandar um printzinho aqui, ó. Essa tela aqui. Permitir. Então, vou mandar um print aqui só para postar lá no meu status depois. Vê se volta, hein, cara. Tem que prestar atenção aqui, hein? Espera aí. Ctrl V. Qualquer coisinha eu tiro o outro depois com a Júlia presente. F. Então vamos lá, hein, meu povo. Então, vou começar aqui na primeira APC. Como que eu estava falando, né? Então, a gente vai estar conhecendo o método científico. E aí, eu, particularmente, professor Tiago, eu abordei a disciplina com vocês, né? De uma forma que eu achei que seria a correta. Mas, por exemplo, tem várias formas de abordar essa disciplina e cada um vai pensar de um jeito. E eu penso desse jeito. Eu abordei partindo da filosofia. Aí eu fiquei pensando depois, né? Os alunos devem pensar, nossa, esse professor é doido, né? Professor de investigação científico-tecnológica fica falando de filosofia e fica mandando texto do mito da caverna, né? Que loucura esse professor, não tô entendendo nada dessas filosofias doidas, né? Por que será que ele está fazendo isso? Mas, enfim, porque, galera, eu vim abordando como que é a construção do conhecimento, certo? Como que produz o conhecimento, de onde que surgiu tudo que a gente tem hoje. Então, eu vim abordando com vocês da época lá da mitologia, na época que a galera acreditava que as coisas aconteciam na nossa vida porque os deuses queriam. Então, tinha o deus Thor lá, ele mandava um raio porque ele estava bravo, entendeu? Aí tinha as colheitas, né? Produção no campo, aí vinha uma praga lá do gafanhoto, e aquilo ali já era Deus que mandou, entendeu? Então tem toda aquela questão. E aí, por que eu comecei com vocês com a filosofia? Porque primeiramente, que vocês não têm a disciplina de filosofia no primeiro ano, e a filosofia é uma disciplina muito importante. Aí, a filosofia ela é uma atividade intelectual humana, né, que se ocupa em refletir sobre a realidade. Então,
lá por 600 antes de Cristo, os caras começaram a pensar, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é Deus que quer? Entendeu? Eles começaram a refletir sobre várias coisas e pensando, né? Mas por quê? Mas será que é isso mesmo? Então, eles começaram a refletir sobre a realidade. Então, teve um cara lá que chama Demócrito. Demócrito. Esse cara, ele aí nessa época aí, a galera estava pensando a origem do universo, a origem da vida, né? E aí ele pensou um conceito de átomo. Não sei se vocês já ouviram falar lá em química, né? Sobre o átomo. Ó, tem uma galera aí agora sim, hein? Que da hora. Pera aí que eu já vou até tirar um print dessa galera aqui. Ó, bom dia para Ana Luísa, que eu não tinha visto ainda. Bom dia para Isabelle. E aí, Miguel? Suave, mano? Tudo bem, graças a Deus. Manda um salve pra galera aí. E aí, rapaziada? Professor, Oi. o senhor pode repetir de novo sobre a filosofia, porque eu saí sem querer. Cometi essa gafe de sair sem querer. E eu voltei, o senhor tava falando sobre a filosofia. Agora. Demorou, vou começar do zero então, porque teve uma galera que entrou depois aí. Ok? Isabelle, bom dia, tudo bem? Aula top com a galera do CPF aqui, ó. Aula top CPF. Vou salvar isso aqui, né? Porque postar no meu status depois. E aí, Isabelle, tudo bem? Você ouviu até qual parte que você começou a escutar aí a aula? O pessoal tá falando pelo chat aqui, ó. Você vai passar algo sobre filosofia? O Daniel Guimarães perguntando. Rapaz, eu passei tudo sobre filosofia hoje até hoje, na verdade, né? Então, ó, vou voltar de novo, rapidão, vai ser mais rápido agora, hein, Aimee? Então, vamos lá, ó. Oh, chegou mais um, peraí, esse povo chega atrasado, olha aí, ó. Esse é o João Lucas. E aí, João? Firmeza? Ué, ele entrou e saiu? Então, beleza, vamos continuando aqui, que senão, né, não vai terminar nunca essa aula. Ué? O professor saiu. Estão me ouvindo? Estou sim. Sim, sim. Não tá, tipo, duplicado o áudio? Não. Não. Pra Eu mim não sei não. como que eu saí desse negócio aqui. Que Minha loucura, bateria né? tá acabando de Quem 2 nunca? Ó, vou colocar minha tela de novo aqui, então. Ó o João. E aí, João? Opa, bom Fala, dia. João. Suave, mano, beleza? Suave você? Tô de boa. Pode, pai, então. É nóis, galera. Estão enxergando minha tela aí? Sim. Então. Então, maravilha, então. Eu vou começar tudo de novo, então, e tomara que eu não caia, né? Porque tá difícil essa tecnologia aqui, eu não me dou muito bem. Eu fico zoando demais, o pessoal fala, cara, esse prof é doido, então vamos lá. Estão enxergando bem a tela, né? Sim. Agora eu estou colocando aqui a apresentação, tá enxergando? Sim. Então, beleza, vou começar então, agora eu vou sem parar, direto, ó. Disciplina Investigação Científica e Tecnológica, né, foi inventada neste ano, certo? Não existia essa disciplina. E aí, qual que é o objetivo dessa disciplina, galera? Vocês aprenderem a metodologia científica, certo?
E por que é investigação científica e tecnológica? Que você pode produzir projetos de pesquisas na área de tecnologia também, que é a nossa área de TI, né, tecnologia da informação. E como eu já tinha mostrado para vocês em sala, né, nós temos diversos projetos que podem ser criados a partir da observação de um problema, né, com tecnologia. Então, você vai estar desenvolvendo aplicativos, novas ferramentas, tecnologias de hardware, software, baseado com essas metodologias. Então, vamos lá. Aí, galera, revisão dos conteúdos do segundo bimestre. Hoje eu vou passar por todas as APCs, desde o dia 1º do 6, né, da APC 2, porque a APC 1 só foi uma revisãozinha bem básica lá, né, que tinha umas perguntinhas sobre o primeiro bimestre. Então, agora eu vou revisar o segundo. Aí a galera fala, eu imagino que vocês pensaram, né, disciplina de curso técnico em informática, investigação científica, e o professor doido lá passando sobre filosofia. Aí você fala, cara, por que será que ele fica mandando essas filosofias doidas pra gente ler, mito da caverna, né? Falando sobre isso. Por quê? Ó, filosofia, ela surgiu para refletir sobre a realidade, certo? Mas por que eu estou passando filosofia? Primeiramente, que vocês não têm essa disciplina no primeiro ano, ela é super importante para você descobrir a produção do conhecimento. Como que surgiu o conhecimento, da onde, né? Quais foram as questões que levaram a gente a evoluir nesse nível que nós chegamos hoje em 2020. Então, antigamente, o pessoal explicava, né, sobre os fenômenos da natureza por mitos. Então, era vontade dos deuses, né? Thor tava bravo lá, mandava um raio, os caras escutavam o raio e falavam, opa, esse aí é o Thor, hein? O trovão, o Deus tá bravo lá, a gente fez alguma coisa errada, né? Aí, o que acontece? Lá por 600 anos de Cristo, os pré-socráticos começaram a refletir sobre isso, mas será que é Deus mesmo que tá bravo, né? A praga do Egito lá, será que isso aí foi Deus que mandou mesmo? Então, eles começaram a refletir sobre a realidade, e a partir dessa época dos pré-socráticos, os caras começaram a questionar de onde viemos, por que estamos aqui, do que é feita a Terra, o que é o fogo, os 4 elementos, né, o Avatar, Naruto. Aí os caras ficaram, né, brisando lá numa viagem. Então, o que acontece? Eles começaram, só que eles refletiam sobre uma forma radical e profunda. Então, o conhecimento filosófico teve a origem da capacidade de reflexão das pessoas pelo raciocínio. Então, os caras começaram a raciocinar, mas, né, o Tales de Mileto, que era um carinha lá que ele morava próximo ao mar lá, né, ele criou vários teoremas até, né? Isso, os pensamentos dele era tipo assim, tudo no universo era por causa da água. Então, aquele negócio dos 4 elementos, ele observou o ciclo da água. Teoria da evolução. Teoria da evolução é bem depois, é lá com Darwin. Mas então, vamos lá. Aí, o outro já pensava no fogo, e aí foi indo. E aí, o que acontece? Por que eu coloquei a filosofia para vocês, galera? Filosofar é interrogar, é o porquê. Entendeu? Ah, mas por quê? E vocês, como jovens, vocês têm que também interrogar. Ah, mas por que a sociedade é desse jeito? Mas por que você não tem direito a isso? Por que sei lá, tá essa merda toda aí? E aí você vai interrogando, saber o porquê das coisas. E a interrogação parte da curiosidade, certo? E a curiosidade, você tem que ser curioso, porque a curiosidade... ela é uma característica, uma habilidade de um pesquisador, de uma pessoa que produz ciência. Ele vai... Vamos supor, chega um teórico e fala assim, você tem que fazer assim, assim, assim para chegar nesse resultado. Aí você não seguiu aquilo lá e chegou no mesmo resultado. Ou seja, o método daquele cara... ele provou para você que chegava assim, mas você vai falar, mas por que eu não posso fazer de outra forma e chegar no mesmo resultado? Você já teve uma outra curiosidade aí.
Você já interrogou, refletiu e fez o seu método e chegou no mesmo resultado com mais eficácia ainda por cima. Então, daí que surgem os métodos, a metodologia científica, essa questão de questionamento, entendeu? Então, tudo isso aí ele vem para explicar, para evidenciar, né, as contradições e a percepção dos fenômenos naturais, da natureza, da vida, do universo, e etc. Entenderam até aí? Sim. Então, beleza. Lá na APC 2, eu coloquei lá contribuições do conhecimento filosófico para a humanidade. Certo? E aí eu tinha feito vocês fazerem também aquele seminário sobre correntes filosóficas, né? Aí eu bati bastante na filosofia. A partir de agora não existe mais, porque eu não posso ficar falando só sobre isso. E agora a gente vai começar a colocar a mão na massa, que é a parte mais difícil da minha disciplina, do meu trabalho. Que se vocês vão ser pesquisadores, você vai ter que ler, entender e produzir. E pesquisar e fazer produção textual também. Aí, eu só coloquei esse tópico aqui rapidão, produção do conhecimento que tem a ver lá com a PC2, né? Mas daí, o que surgiu de todo esse questionamento, desses porquês? Lá no período pré-socrático, os caras foram caracterizados, né? Vários filósofos pela investigação acerca da physis, né? A physis é tipo o porquê que o mundo é desse jeito. E lá já no período socrático, Aristóteles, Platão, o que acontece? Eles já centraram mais no homem. Primeiro ele queria saber o porquê. O corocentrismo. Isso. Primeiro eles queriam saber o porquê que eles estavam aqui. Agora eles queriam saber o porquê que a gente age desse jeito. Aí eles começaram a viver nas cidades, tudo na polis, né? E daí começou a surgir o quê? O direito, a política, a sociedade em si, a moral, a ética. Por quê? Porque para você conviver em sociedade, você tem que ter os princípios e valores de bem-estar ali para não estar ofendendo o outro, para, tipo, cara, não gostei do cara, vou matar ele, né? Então, os caras criaram tudo, o direito, né, a propriedade, a organização política, o papel de cada cidadão, e eles ficavam debatendo lá. Maravilha? Tranquilo. Então, aquela lá foi a PC1. Aí depois, a PC2 agora. Quer dizer, a PC3. A PC3, eu venho aqui, o método científico e as descobertas. Então, você tem que imaginar o seguinte, o homem demorou muito para evoluir no nosso nível de hoje. Só que, tipo assim, do século XIX para cá, os caras evoluíram demais, de um jeito assim extremo. Mas por quê? Agora vamos descobrir um método científico. Então, os caras, primeiro, pensavam nos mitos, depois já começou a pensar nas explicações dos fenômenos naturais, né? De uma forma racional, certo? Entender os elementos da natureza. Então, por exemplo, o ciclo da água ali, né? A cadeia dos animais, tudo. Aí depois eles pensaram no homem como vivendo em sociedade, que criaram as leis, as regras, né? A moral, a ética. E aí, agora já está chegando na minha disciplina. Aí você vai entender o porquê que eu passei tudo isso. Até hoje. Francis Bacon, ele foi considerado o pai do empirismo. Aí, lembra que eu passei para vocês que tinha várias correntes filosóficas? Uma, por exemplo, vamos ver uma aqui. Tem naturalismo, racionalismo, empirismo e etc. O pai do empirismo... Isso. Aí, o pai do empirismo é Francis Bacon. E ele falou assim, nada há no intelecto antes que não tenha passado pelos sentidos. E isso tem tudo a ver. Aí, o que acontece, galera? O Francis Bacon, ele foi um cara assim, tipo, igual eu coloquei para vocês lá, igual o Isaac Newton.
E lá naquela época a galera escrevia em latim. Aí ele escreveu um livro desse tamanho assim, tipo esse aqui. Opa, eu tô com um livro aqui, ó. Olha o tamanho do livro. Vocês não estão me enxergando, né? Não sei se estão me enxergando aí. Eu consegui ver o livro. Tá. Aí, o que acontece? Ele criou uma metodologia. E a partir disso, ele falou, galera, você quer chegar na verdade? Porque nessa época aí o pessoal ficava falando assim, a verdade é isso. Não, a verdade é aquilo. Mas aí depende do ângulo que você olha. Se você olhar desse ângulo, você pode enxergar a verdade. Se você olhar de outro ângulo, às vezes você não enxerga a verdade. E os caras ficaram muito tempo nesse debate. O que é a verdade? Como que eu provo que eu tô certo? Aí o Francis Bacon, nesse novo órgão, ele criou um método científico, que é que você tinha que observar um fenômeno, analisar os elementos, né, estabelecendo relação quantitativas e qualificativas, fazer a indução de hipóteses, verificar se as hipóteses que ele pensou tá certa. A hipótese é assim, ó. Esses termos são muito loucos, né, galera? Vai ter hipótese, indução, dedução, mas eu vou explicar tudo hoje. Ó, você vai observar um problema. Aí vamos supor, o empirismo, ele é sempre com a experiência. Vamos ver um problema aqui. Deixa eu ver um problema aqui, peraí. Tem que ver alguma coisa que tem a ver com a nossa experiência. Vou pegar assim. Estou com dor de cabeça. Certo? Aí vamos supor que a pessoa no dia anterior lá, foi numa festa lá e tinha muita caipirinha. E ela tomou um monte de caipirinha, deu uma dor de cabeça. Aí ele vai fazer uma experiência, vai falar, cara, que dor de cabeça, como que eu faço para passar? Aí vem lá o conhecimento que eu tinha passado para vocês também, né? Senso comum, conhecimento popular. Toma chá de quebra-pedra que passa. Aí o cara toma, não passa. Então ele fez uma experiência, né? Toma chá de boldo. Café. Toma café, toma Coca-Cola. Tudo isso aí é o quê? Conhecimento popular. Aí o cara vai fazendo as experiências e vai analisando. Mas aí tem a hipótese. A hipótese é assim. A hipótese é, se você toma boldo, você sara. Certo? Essa é uma hipótese. Daí ele vai testar se essa hipótese dá certo. Ele verificou ela por meio de uma experiência, de um experimento, e deu certo. Daí ele vai formular um resultado, uma lei, que vai falar, toda vez que você tiver com tal problema, você tem que fazer isso. Entenderam? O que é o método científico? Sim. E esse é o método científico criado por Francis Bacon, só que ele era empirista. Empirista quer dizer que você vai fazer com a experiência, é a mesma coisa. Quando você é criança, o seu pai, ele teve uma experiência, todo mundo fala, tem que escutar os mais velhos sabem das coisas. Por quê? Porque ele teve uma experiência empírica, que aconteceu tal coisa, ele vai falar, não sobe daí, que senão você vai quebrar o braço. Aí você subiu na árvore, caiu e quebrou o braço. Entendeu? Por que ele vai falar, nossa, mas meu pai, né? Tipo, seu pai é um empírico, porque ele já passou por aquela experiência. Entenderam, né? Tranquilo. E no empirismo, ele tem um método que tem que seguir esses passos de você. Só que o método empírico, ele é de um jeito, tá? Aí o que acontece? Nessa mesma época, surgiu outro cara. Por isso que eu tô jogando filosofia em vocês, para vocês falar, putz, cara, que legal esse negócio. O empirista, ele falou, para você chegar à verdade, é assim. Eu provo. Ele formulou uma lei lá e falou, isso. E as leis da física são universais. Se o cara provou lá, ele fez as contas, o Einstein fez, o Isaac Newton, né? Todos os grandes físicos, ele provou, é lei. Não, quero ver você com a experiência lá, tudo, e falou, é isso aqui. Aí chega um cara mais louco que ele, né? Que é o pai da filosofia moderna, né? Que é o René Descartes. E aí, o que acontece? Ele é o pai do racionalismo.
O empirismo é de um jeito, o racionalismo é de outro. Aí ele fala assim, ó, ele era contra o empirismo. Ele fala assim, você pode obter conhecimento pela experiência, certo? Só que os seus sentidos, porque assim, pode te enganar. A gente tem o ser humano, ele tem pontos de vista. Por exemplo, se você estiver bravo com uma pessoa, você vai agir de uma forma. Se você estiver tranquilo com ela, você vai agir de outra. E aí aquela experiência pode ser afetada pelo ser humano, tipo assim, pela falta de racionalismo. Entenderam isso? Entendi. O racionalismo é assim, ó. Não adianta você ter só experiência. Aí, tipo, nessa época era uma briga da pega. Por quê? Um defendia o empirismo, outro defendia o racionalismo. O método racional, ele fica questionando até conseguir provar matematicamente que aquilo, por forma de lei, que aquilo funciona. Então, todos os eventos naturais, esse aqui era, porque aqui, ó, filosofia moderna, ciência moderna, lá em 1500 e pouco, 1600, o que acontece? Os caras estavam em busca da verdade. Tipo assim, o universo funciona desse jeito. Então prova, entendeu? O empirismo é você provar com aqueles experimentos assim. Você coloca um negócio no chão, aí tá o sol aqui, aí o sol vai, conforme vai passando os dias, o cara tá observando o fenômeno ali, e aí aquela sombra vai fazendo assim, certo? Aí o cara provou que a Terra é redonda, com uma parte empírica. O método racionalista, ele vai provar que a Terra é redonda de outra forma, com o método dedutivo, por meio de cálculos. Ele vai falar, ó, não é assim que prova, não. Eu vou te provar fazendo uma conta aqui, ó. Então, René Descartes era método dedutivo. A matemática, ela é totalmente racional. Você vai chegar no resultado final e vai ser verdadeiro pela dedução. Se isso aqui é igual a isso, então... Entenderam? Vocês que estão fazendo a matemática, né? E ele foi o matemático que criou a geometria analítica. Ontem mesmo, quando eu estava criando essa aula para vocês, é que eu gosto de filosofia particularmente, né? Então eu vim com esse método para vocês. Porque daí, quando vocês entenderam o que eu fiz aqui, vocês vão falar, cara, que legal. E aí eu fui ver um pouco mais sobre esse cara, o René Descartes. Depois eu mando um videozinho para vocês dele lá. Os caras eram ninja demais nessa época aqui. Aí o que acontece? O Isaac Newton, né? Isso aqui é a PC3, né? Beleza. O Isaac Newton, ele já começou a pensar nesses caras. Ele falou, poxa, o cara tá falando isso, né? Ele reconheceu a dívida que tudo que ele conhecia foi baseado no conhecimento de outros. Então, igual aquela primeira frase que o Gabriel leu, o conhecimento ele é cumulativo. Então, o Isaac Newton, lá em 1600, ele falou, cara, eu tenho que valorizar os grandes nomes que já pensaram antes de mim. Então, ele que tem aquela frase que foi no ombro de gigantes que ele conseguiu enxergar mais longe, certo? Então, ele reconheceu uma dívida com esses cientistas. Então, ele agradeceu os caras. Ó, muito obrigado, Platão, por ter falado aquilo. Muito obrigado, Sócrates, entendeu? Ele reconheceu as contribuições das ciências, tipo assim, Galileu Galilei, ele se baseou nele, né? Então, quando Galileu, Copérnico, né, os caras lá viram a questão lá da Terra, ele falou, putz, cara, veio né, igual aquele negócio da maçã caindo na cabeça. Veio uma ideia aqui. Nossa! Então, o conhecimento científico, né, ele é produzido através de outros estudos anteriores. Então, você tem que agradecer, né, referenciar os outros autores, né, ler grandes pensadores para você melhorar como pessoa, como o seu conhecimento, tanto da parte empírica, da sua experiência, quanto da parte racional, para você ser crítico, né? Para você ser reflexivo. E aí o que acontece? O massa que eu venho, o legal que eu venho aqui trazendo esses métodos, por quê? Que eu coloquei lá,
o conhecimento não, primeiro que não se produz ciência sem ter um ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? Uma leitura prévia. Então, ó, você não vai produzir o conhecimento do nada, você tem que saber de alguma coisa, você tem que entender daquele assunto que você vai tratar. Por exemplo, eu quero falar sobre direitos, direitos, por exemplo, da pessoa negra, né? Tipo, cotas raciais. Você tem que ler antes. Você quer defender o caso, fala, não, eu vou defender isso, só que você não leu, você vai partir de algum cara, algum autor lá daquela área, vai ler antes, né, vai fazer uma leitura prévia, vai tirar suas conclusões e vai se basar para você estar falando sobre aquilo. E aí eu coloquei para você esse negócio de revisão da literatura, né, porque, por exemplo, essa revisão da literatura, você tem que ler antes algo sobre aquela área específica, e não só um ponto de vista, você tem que ler vários pontos de vista, para você chegar na sua conclusão. Então, esses caras aqui, René Descartes, esse era chato. Eu vou mandar o vídeo lá, vocês vão ver. Pensa um cara xarope. Ele falava assim, a única coisa que eu tenho certeza é da dúvida. O cara era doido. Penso, logo existo. Mas depois no vídeo explica de onde que ele tirou essa frase, penso, logo existo. Agora já estou na PC4. E a prova, galera, falando da prova, vai ter essas questões aqui, ó. O que é pesquisa básica, o que é pesquisa aplicada. Então, a prova vai ser baseada bem tranquila mesmo sobre o que é o método tal, quais são os passos do método, beleza? Uhum. A PC4 agora, lá no dia 15, no meio do mês. Aí eu coloquei para vocês, aí eu já venho, ó, vocês podem ver a trajetória, ó, eu venho com a produção do conhecimento, aí depois eu venho falando do método, né? O que é o método? O método é o passo a passo, como fazer. E agora eu já venho com as técnicas. O que é cada uma? Então, a pesquisa científica, ela tem várias técnicas. Então, uma pesquisa básica, ela é aquela pesquisa científica pura, né? Também chamada de pesquisa teórica. Vai fazer você estudar um tema e produzir um texto sobre aquele conhecimento. Entenderam? A pesquisa aplicada já é diferente. Ela já vai gerar solução. Ela vai gerar um produto. Então, você tem uma pesquisa que é para o conhecimento. Não, vou fazer uma pesquisa básica aqui. É igual quando você faz um trabalho sobre determinado autor e você lê, entende e escreve sobre aquele conteúdo para você provar. É uma pesquisa teórica, certo? Para você melhorar o seu próprio conhecimento. E aí é igual quando você vai fazer uma redação. Ele não tem uma aplicação mais aprofundada igual a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, ela gera um produto. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para gerar um motor que funciona com água, né? Um motor movido a energia solar. Aí é uma pesquisa aplicada, que você vai aplicar esses métodos, essa técnica para resolver um problema. O problema da poluição, eu vou gerar um motor de energia solar, renovável, entendeu? Sustentável. Entendeu, né? A diferença de pesquisa básica e aplicada. Sim. Aplicada sempre será aplicado a algum novo produto, uma nova tecnologia, um resultado concreto, palpável. Aí, galera, quanto aos métodos. Então, se eu perguntar lá na prova, método indutivo é empírico, dedutivo, racionalista. Então, ó, método indutivo, né, que eu coloquei lá, isso esses slides são justamente das APCs que eu passei, tá igualzinho lá. O método indutivo, ele foi proposto pelos empiristas, certo? Então, ele considera que o conhecimento vem da experiência. Ó, alguém ligou o áudio aí, ó, tá dando um retorno aqui. Certo? Ele vem da experiência, tá? E ele tem essas etapas básicas, que é a observação do fenômeno, a descoberta da relação entre esse fenômeno e a generalização. O método indutivo, ele parte do pequeno, ele vai testar aquilo ali num grupo de pessoas.
Conforme ele for testando e vai dando certo, ele já vai chegar numa generalização. Ele vai falar assim, isso serve para todo mundo. Entenderam o que é indutivo? Sim. Aí o método dedutivo, ele já é dos racionalistas, lá do René Descartes. Aqui é do Francis Bacon, do empirista. O método racionalista, ele já defende que o conhecimento é obtido através da razão, né? Só os fatos já falam que é aquilo mesmo, e ele explica do todo, ele explica com fórmulas matemáticas, né? Do todo para tipo assim, do geral para o particular. Entenderam? Tipo assim, isso aqui é uma lei geral. Se aquilo lá acontece no universo, vai ser aplicado a você também. Entenderam, né? É o método hipotético dedutivo. É assim, ó, eu tenho uma hipótese, eu vou provar que aquela hipótese funciona através dessa metodologia, desses cálculos aqui. Entenderam? Aí eu coloquei lá para vocês a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Por isso que eu falei, que eu passei bastante para vocês essa parte da filosofia. Porque, ó, quando você está vendo aqui, os métodos foram inspirados pelos empiristas e pelo racionalista. Aí quando você vem nas abordagens, tem quantitativa e qualitativa. A quantitativa já é lá do positivismo. Entendeu? A qualitativa já é lá do marxismo. Do método materialismo dialético. Por isso que eu fiz vocês estudarem, para você entender o porquê que você está vendo aquela pesquisa e você está fazendo daquele jeito, que é baseada nos grandes nomes da ciência que já estudaram isso lá atrás. Por isso que eu falei, o conhecimento é cumulativo, e foi no ombro de gigantes que eu consegui enxergar mais longe. Então, ó, quantitativa, ela é gerada no positivismo. O positivismo, ele tem esse nome de positivo, mas ele ele é uma ciência assim que não tem tanto crédito como as outras. Não é tão positivo assim, eles são muito radical, eles são muito, tipo, centrados, assim, focados, eles são bem racional mesmo. Ele fala assim, ó, tudo que é conhecimento é científico, eles desprezam os outros, assim, falam, se não é científico, não é provado cientificamente, não é conhecimento. Então, eles são bem radical mesmo, os positivistas. O positivismo ganhou bastante força na época da ditadura Vargas, né? O positivismo, ele foi aquela ordem e progresso, né, que está na bandeira do Brasil, foi inspirada no positivismo. Então, eles só pensavam, eles falavam assim, ó, a humanidade só terá progresso se tiver, tipo assim, se for como racionalista, assim, ó, ordem, né, e ciência. Ele pensava que a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade. Era muito, tipo, radical. Tanto é que eles não acreditavam em Deus, por exemplo, eles não eram religiosos, mas eles acreditavam na religião da ciência. Eles são bem controversos. A qualitativa já é uma ciência, já é mais na sociologia. Por quê? Porque ele tenta enxergar o todo, para entender o porquê acontece aquilo, de onde que vem aquelas coisas. Por exemplo, a pesquisa quantitativa, se você provar pelo método racionalista, fazendo uma conta que deu certo, tipo assim, a amostragem, de acordo com as estatísticas, vamos supor, ó, eu vou pegar aqui vocês como exemplo. Só para vocês verem como que é o tal do método positivista. Essa sala aqui agora tem 1, 2, 3, 5, 7 participantes. Aí eu faço uma experiência com o Gabriel, com o Daniel, com a Isabelle, com a Júlia e com o Felipe. E eu deixei a Aimee de fora, o João Lucas de fora. Né? Aí, beleza. Aí, com a experiência que eu fiz com esses alunos ali, deu certo. Aí eu falo assim, aí eu pego lá, eu vou fazer uma experiência matemática, racionalista, hein? E positivista. Eu falo, ó, é assim que funciona. Se funcionou com a Isabelle, obrigatoriamente tem que funcionar com a Aimee e com o João. Mas aí, a Aimee pensa de outra forma e o João também. Entendeu?
Na racionalista, né, ele fala assim, ó, é lei. Funcionou coisa aberta, tem que funcionar com a Aimee. Lá no método dialético, não. Ele já vai vir e vai falar, não, mas a Aimee ela tem outra cultura, ela veio de outra família, ela pensa diferente, a moral, né, a moral ou a fé que ela tem não tem nada a ver com isso, ela não entende por causa que ela foi criada desse jeito, então ele vem explicar o porquê da Aimee, entenderam isso? Sim. Ó, lá na materialismo dialético ele vem explicar o porquê das coisas, da sociedade, como que funciona, o que interferencia como um todo nas pessoas, mas ele trata não do todo, né, para o particular. Ele é indutivo, é do particular para o todo. Entenderam, né? Bem tranquilo. Sim. Então, qualitativa é qualidade, reflexão, tipo, o porquê das coisas, né? Tipo, mas ela tem a realidade. Igual, por exemplo, nessa época agora, de pandemia, de aula online, a gente tem que utilizar um método qualitativo. Quando eu for avaliar vocês, eu estou avaliando vocês pela qualidade do que vocês me entreguem, não pela quantidade. Entenderam? Quantitativo, eu vou pegar aquela quantidade X lá, dividir por 2 e jogar lá a nota e é isso. Agora, qualitativo não. Fala, poxa, a Aimee me procurou, tirou dúvida, ela não fez atividade tal, mas nem por isso ela não conhece, tipo, menos do que o outro, entendeu? Tem todas essas questões aí. Então, o método, essa é a diferença de quantitativo para qualitativo. Quantitativo é muito preso na matemática, né? No método em si, no processo, ele faz lá até provar. Mas não estou falando que o qualitativo é melhor. Tem certos tipos de ciência que você tem que ter uma abordagem quantitativa. E outras qualitativas. Por exemplo, a do coronavírus agora, é qualitativa ou quantitativa? Quantitativo. Quem sabe? A do coronavírus vai ser quantitativa. É um método, né, que tem que ser validado de acordo com a amostragem de pessoas. Aí ele, deu certo aqui pessoas do sangue O positivo, A, B, C... Testamos em 3.000 pessoas, não é possível que vai dar errado, entendeu? Aí já é quantitativo. Aí tem ciência que tem que ter o método quantitativo, não tem como. Só vai ser provado se for quantitativo. E tem outras que também só o quantitativo não resolve, aí tem que ser qualitativo. E aí depois a gente tem a junção das duas, qual e quant. Que aí você já faz um trabalho científico que vê as duas coisas lá. Tanto a quantitativa quanto a qualitativa. Agora, aqui, ó, PC4 ainda. É muito simples. Na verdade, o conteúdo tem um monte de... tem muita coisa, mas ele é bem simples, ó. Pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ó, consiste na observação dos fatos. Ela é o quê? Empírica ou racionalista? Empírica. Empírica, já está falando de cara aqui, ó, observação. Você tem que sair a campo, né? Você tem que coletar dados, tem que pesquisar, mas ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. Por quê? Porque você vai fazer uma coleta de dados para provar algo, entenderam? Então ela é empírica, porém ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa, porque você vai ir no laboratório, ó. Você vai fazer, tipo, uma coleta de dados numa escola, numa sala de aula, você vai... eu vou lá numa indústria, numa empresa, saber a qualidade de vida das pessoas, entenderam? Uhum. Ela é de natureza empírica, porém, se ela for feita somente em laboratório e mexer com dados variáveis que tem que ser naquela precisão, ela já pode ser... quantitativa, já pode usar mais um método positivista. Tem muita coisa. Mas a de campo, geralmente, ela é empírica, porque tem toda uma experiência, observação. Pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer os conhecimentos, né? Baseado em quê? Em livros, artigos científicos, revistas. Então,
essa pesquisa, teve uma pergunta que eu fiz lá para vocês sobre o Machado de Assis, né? Vocês vão ver que legal o conteúdo que eu vou apresentar sobre o Machado de Assis aqui. Aí eu coloquei lá, qual pesquisa que dava para fazer com a obra de Machado de Assis? Bibliográfica é uma delas. Você vai pegar o livro, que eu tô com ele aqui, ó. Estão enxergando? Sim. Ó, vai pegar o livro do Machado de Assis, vai fazer uma pesquisa bibliográfica e vai expor seu conhecimento. E ela vai ser uma pesquisa básico-aplicada. Básico. Por quê? Porque eu não estou gerando nenhuma tecnologia com isso. Só estou provando, lendo e debatendo sobre um conhecimento. Entenderam isso? Sim. Aí, ó, a pesquisa documental, ela é igualzinha à bibliográfica, porém baseada em documentos, né? Ela é muito usada pelos historiadores. Tipo, o cara pega uma carta que Dom Pedro, sei lá, Pedro Alves Cabral, Dom Pedro escreveu lá na época tal, e aí essa carta acharam lá em Portugal, falaram, nossa, olha, ele estava falando isso aqui. Pesquisa documental, ela é parecida com a bibliográfica, porém, ela é feita com base em documentos, leis, fotos, tipo, muito usada por historiadores, antropólogos, etc. Certo? O estudo de caso, o estudo de caso, ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, ele pode ser tanto racionalista quanto empírico. Por quê? Porque o estudo de caso ele é muito usado na medicina, igual está acontecendo agora com o coronavírus. Os caras têm que fazer um estudo de caso clínico lá, saber lá todos os sintomas, então ele é bem complexo o estudo de caso, por isso que eu não falei muito dele, né? Nem vou cobrar isso também. Agora, já estou na PC5, ó, dia 22. Daqui a pouco a gente acaba a aula já. Então, ó, por que eu passei o fichamento? Daí você fala, esse professor é doido, cara. Ele mandou eu ler o livro lá do O Alienista, do Machado de Assis. Quem que leu de verdade o livro inteiro? Agora é a hora da verdade. Vocês vão ter que me falar aí. Quem que leu? Eu li. Inteiro? Então, falta só 2 folhas pra terminar. Então tá ótimo. Resumo lá no YouTube já é. Então você viu o resumo no YouTube. Não, mas é bom, os caras lá falam certinho. Bonito. Quem mais que leu inteiro? Nem li, velho. Não leu, bicho? Eu particularmente gostei, de verdade. Que decepção, João. Só o resumo também. Só ver o resumo lá e já era. Cara, esse livro é muito foda. É um dos melhores livros que eu já li. E ele é pequenininho. Ele tem, aqui nesse livro aqui, ele tem 90 páginas. Eu li ele uma manhã, galera. Eu dei 15 dias para vocês lerem o livro e ainda falei para a professora apresentar antes para vocês. Entenderam? Eu consegui ler esse livro em uma manhã. Então, se você pegar ele firme, 2 dias você lê. Tranquilo. Ele é muito pequeno, ele tinha 34 páginas no arquivo que eu mandei para vocês. Agora vocês vão entender o porquê que eu mandei vocês lerem esse livro. Porque a gente está num momento de isolamento social, está todo mundo ficando doidão aí, né? O alienista, no final, né, o cara descobre que era ele mesmo que estava louco, não eram os outros, era ele. E é muito... Esse livro é massa demais, mano. É muito foda. E dá para você escrever, principalmente para as meninas aí, ó. Vamos supor, eu estou estudando aqui sobre o feminismo, certo? Aí, você pode escrever, olha que legal a ideia, é que eu quero chegar no nível com vocês, que vocês acompanhem meus status lá, vocês veem que eu tenho projeto para mais de metro, né? Eu quero desenvolver um projeto top com vocês, mas eu tenho que partir de vocês, não pode partir de mim. Então, vamos pôr as meninas aí, ó, tá estudando lá sobre feminismo. Aí você vai falar assim, eu vou fazer um artigo sobre feminismo, a importância do feminismo nas escolas de Mato Grosso do Sul. Beleza. Aí você tem que ler sobre feminismo antes de começar a escrever seu artigo. E aí você vai ler lá as autoras, tipo, renomadas sobre feminismo. Aí você vai falar assim, a análise do machismo nas obras de fulano de tal. Aqui tem um monte de machismo aqui. O que acontece tipo assim, a análise do machismo na obra de Machado de Assis
na perspectiva do feminismo, de acordo com o personagem Dona Evarista. Você pode fazer um artigo sobre isso. Agora eu vou explicar como que faz. Prestem bem atenção, meninas. Técnicas de estudo e pesquisa. Agora vocês vão entender tudo o porquê que eu fiz isso. Então você vai falar, poxa, a partir de agora acho que eu vou tentar fazer as atividades do professor com mais qualidade. Vou tentar ler o livro inteiro, ler os artigos que eu coloquei, entrar no site, assistir os vídeos inteiros. Tem que fazer. O artigo eu li. Então, tem que ler os artigos e os livros e tudo. Depois você lê o livro inteiro, Gabriel, muito bom. Aí, qual que era o meu objetivo com a leitura do livro, galera? Era o seguinte, ó, fichamento. Então, eu apresentei para vocês, ó, eu tô fazendo uma aula com vocês que eu não tive. Então, por exemplo, eu não sabia para que serviu o fichamento até eu fazer um artigo de pós-graduação na universidade, e depois eu fui descobrir mesmo quando eu vi uns autores assim, que eu leio muito artigo, né? Falava, cara, esse cara escreve demais, como que o cara escreve desse jeito? O cara tinha lá 50 artigos publicados, e eu mal consigo publicar um, né? Não é possível, esses caras são muito bons. Agora, olha a técnica que eu estou ensinando para vocês, tem que aproveitar ao máximo. O fichamento, ele é uma técnica de você fazer o registro de informação importante quando você vira pesquisador, galera. Então é o seguinte, ó. Em definição, os fichamentos constituem-se em formas de documentar, por meio de fichas, o conhecimento e informação obtida por meio das leituras. A professora de língua portuguesa pediu um resumo. Você vai ler e vai resumir com as suas palavras. O fichamento, ele é mais fácil que o resumo. Por quê? Você vai copiar o que o cara falou. Você vai falar, que legal isso aqui é importante, eu acho que eu vou usar no futuro. Então, olha só. Com o fichamento, podemos fazer a seleção das ideias e dos conceitos e dos elementos teóricos. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre feminismo. Você vai ler um livro lá de feminismo. Vamos supor um livro que tem 300 páginas. Só que você vai fazer a seleção das ideias principais dos conceitos sobre feminismo, que às vezes a mulher fala lá em 3 linhas. Entenderam? Aí, você fala, olha só, essa autora falou isso aqui é interessante, vou colocar no meu artigo. Vou colocar. Então, você vai... Essa técnica do fichamento, por que chama fichamento? Porque ela é antiga, a galera escrevia em fichas e guardava nos armários. Hoje você pode fazer um fichamento no documento do Word. Aí eu coloquei aqui, ó. Se você fosse falar que o seu trabalho é uma pesquisa quantitativa, você vai ler um autor. Segundo a Casarim, que é a Ellen aqui, ó, né? A pesquisa quantitativa, como o próprio nome indica, tem o objetivo principal quantificar, né, uma ou mais variáveis, certo? Estudadas. Para tanto, explora a metodologia, né, com o uso intensivo de modelos matemáticos e estatísticos. Quem que falou isso aqui? Não foi o professor Tiago, foi a Ellen Casarim. E aí você vai citar ela lá no seu artigo sobre pesquisa quantitativa. Entenderam a técnica do fichamento, como que é importante? Sim. Agora, olha aqui, eu não sei, agora vamos ver. Quem leu o artigo que eu mandei? Eu. Só uma pessoa que leu? Júlia, você leu? Isabelle? Eu li. Olha, o Daniel leu, mano. Aí, Eu li. Aí, então, vocês não leram, Júlia e Isabelle? Ana? A Isabela respondeu que sim. Aí sim, hein, Isabelle. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu mandei vocês ler o Alienista. Olha só. Técnicas de estudo e pesquisa. Fichamento, certo? A representação, olha o tema. A representação da ciência e dos cientistas em O Alienista e outras obras de caráter ficcional. O que acontece? Isso aqui, galera, é um artigo de universidade baseado no livro O Alienista. É um artigo
de alta qualidade da Universidade Federal de São Carlos. Não foi qualquer um que escreveu isso aqui. Entenderam? Agora, olha só. Como que eles escreveram esse artigo? Primeiro que eles tiveram que ler o livro antes de escrever o artigo. Aí aqui ele fala, ó, nosso recorte procurou associar a formulação do tema ciência do cientista, né, pelos trechos da obra tal, né, O Alienista, escrita em 1882, a obras contemporâneas do autor Machado de Assis, blá, 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 né, e também no cenário de O Alienista, né, sobretudo da psicologia. Então, provavelmente, isso aqui são estudantes de psicologia e eles tiveram que ler, foram obrigados a ler esse livro, para saber quem que era doido. Então, quando eu coloco os exercícios lá, se a pessoa ler o livro, ela vai entender, vai falar, ó, isso aqui eu posso fazer uma pesquisa básica, isso aqui eu posso fazer uma pesquisa qualitativa, eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica, entendeu? Você pode fazer muita coisa com esse livro aqui. Aí, beleza, ó. Por que eu estou falando isso? Ó, a pessoa que está lá na universidade leu o livro e fez um artigo sobre o livro. E aí, aqui ela já fala um pouco do autor e depois ela vem citando o livro com o tema que ela está defendendo, que é o homem da ciência. Então, ele não teve que ler só esse livro, ele teve que ler outros livros. Porque nessa época aqui, nesse artigo, ele fala, era a época do positivismo, os caras eram radical, só pensavam em ciência, entenderam? Aí aqui, ó, outro trecho do artigo. No conto O Alienista, né, a comunidade científica, né, mais ampla é representada pela ideia da ciência, então ele vem falando de tudo que eu estou conversando com vocês desde o primeiro dia de aula. Esse artigo eu achei por acaso aí na internet, falei, nossa, isso aqui é muito bom, vou mandar para a galera ler. Aí, ó, tem uma situação, né, pelo artifício de ausência de nome de outro cientista em Itaguaí, então lá só tinha um cara, então ele está explicando com as palavras dele o que ele entendeu da leitura, certo? Aí, ele pega, ele vai falar, ó, vou fazer um trabalho sobre o cientista lá no Alienista. Ele vem explicando, ele leu o livro, ele entendeu, e ele está fazendo resumo com as palavras dele. Aí ele vai falando aqui, ó, com efeito, né, alusão, blá, 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 do Alienista, aí tinha o barbeiro e tal, ele está explicando. Daí ele pega, que ele fez o fichamento, ele fala, putz, isso aqui cabe perfeitamente na hora que eu for dar o exemplo. Daí ele cita. Ele pega, e isso aqui foi um fichamento que ele fez, ó. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Ou seja, o cara leu o livro, achou interessante aquela fala que poderia ser aproveitada no artigo e está comprovando, ele está citando o autor com as palavras do autor. Entenderam isso? Não com as palavras dele. Isso que é fazer um artigo científico por meio do fichamento. Ele leu, selecionou as ideias e está defendendo as ideias agora com base no livro e citando os trechos do livro. Isso aqui é uma citação direta do autor Machado de Assis, com base no livro. Por isso que eu falei para vocês, lê o livro aí, acham uma parte importante e me fala qual página que estava. Olha só isso aqui, ó. Eu li esse livro 2 vezes, né? Uma em 2015, quando eu comprei ele, e a outra agora para passar aula para vocês. Aí, nessa segunda vez, como que eu pedi para vocês fazerem um fichamento, lógico que eu ia ter que fazer também. Eu fui lá, li ele inteiro e fiz um fichamento. Daí eu achei uma frase interessante aqui. Na verdade, eu achei várias. Eu marquei uma na página 25. Ó, não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que não a amo. Então, ele está falando aqui sobre, tipo, amor, depressão, sentimento. Então, se você estiver fazendo um artigo sobre isso,
eu posso citar o livro, O Alienista, na página 25, entenderam? Bem de boa. Aí aqui, ó, eu peguei várias citações. Aí na página 31, eu coloquei lá, ó, a ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Aqui ele já está... Como que os positivistas, eles falavam que a ciência era o único conhecimento verdadeiro, isso aqui é totalmente positivista. Se eu estiver fazendo um artigo, elementos do positivismo na obra O Alienista de Machado de Assis, eu posso citar a página 31 do meu livro, colocar esse trecho aqui, falando que, de acordo com as palavras no livro do Machado de Assis, né? Aí eu coloco, a ciência contentou-se, e aí depois eu venho e complemento. Eu cito e complemento as minhas ideias. Então, o que eu posso concluir com isso? Que os caras eram contra o conhecimento da religião, conhecimento religioso, e aqui eles estavam defendendo esse ponto de vista, falando que a ciência, né, ela deu a mão para a teologia, e a teologia, ela falou, nossa, depois que ela viu aquele conhecimento, ela não sabia mais se crer na fé ou não, entendeu? Dá para você fazer, isso aqui, ó, dá para você fazer 1000 tipos de artigo, muito top. Então, vou voltar aqui no fichamento. Aí, vou mostrar outro exemplo, já vamos para outra, já está acabando já, ó. Aqui, ó. Fichamento. Então, o cara leu o livro, selecionou as ideias principais do livro com o que ele queria fazer, veio explicando e foi jogando ele veio jogando as ideias, né? Então, aqui, ó, a afeição desumana de Bacamarte se exterioriza por meio das suas ações inescrupulosas, né? Então, ele está falando com as palavras dele. É apresentada também uma lista de fatores que contribuem, né, para a desumanização dos quais podemos identificar o personagem tal, alienista, né? Aí ele fala assim, ó, apresentada em destaque no seguinte trecho. Colou aqui, transcreveu, copiou exatamente da página tal, né? Quanto as lágrimas da dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência e só de ciência, né? Nada o consternava. Então, aqui você pode também estar fazendo um artigo falando sobre o sofrimento dessa mulher no livro. Entenderam agora por que é importante você ler e fazer o fichamento antes de começar a escrever qualquer coisa? Porque seu artigo vai ficar muito mais embasado teoricamente, bem explicado. O cara que lê o seu artigo vai falar, nossa, eu não percebi isso, cara, olha que legal. Entenderam, né? Aí aqui, ó. Aí aqui é o seguinte. Quando você vai escrever um artigo, geralmente você não vai falar só, tipo assim, ficar falando desse livro o texto inteiro. Você tem que ter outras leituras, igual o Isaac Newton falou, foi no ombro de gigantes, né, que eu enxerguei mais longe. Então, você tem que ter outros pontos de vista. Você tem que ver, eu vou falar sobre o contexto histórico, não sei do quê. Quando você estiver falando sobre aquele contexto histórico ali, o que vai acontecer? Vai falar, acho que eu tenho que ler outra coisa. Vou ler tal artigo sobre esse assunto que eu vou explicar. Nessa parte do artigo aqui, o que esse cara fez? A pessoa que publicou esse artigo, ela leu outros artigos de outros autores que falavam sobre o mesmo tema, achou uma coisa importante também e citou. Que ele estava falando sobre positivismo, que eu até deixei aqui, ó. Notamos acentuada a negatividade com que o conto exagera, quer dizer, enxerga a onda positivista no Brasil. Pois... Esse pois aqui, ele tinha feito o fichamento de um artigo que ele leu sobre o tema, que também falava sobre a obra de O Alienista, e ele falou, putz, isso aqui vai cair perfeito, cara, já vou colocar aqui, ó, vai tipo assim, fechar a minha ideia. Aí o cara pegou e colocou, ó,
O movimento dos enunciados do Dr. Simão Bacamarte permite perceber o significado do ceticismo do escritor brasileiro, falando do Machado de Assis, diante de um mundo que se despede, né, e outro que chega enraizado no primado iluminista da razão. Aqui são todos aqueles termos científicos, né, das correntes filosóficas. Então, o iluminismo chegou para iluminar a humanidade, tirava a humanidade do tempo das trevas, que a religião dominava, colocando a ciência como primeiro lugar, e a ciência é transformar o mundo, ordem e progresso, e, entendeu? Vamos evoluir, e é isso aí. Então, esse cara que fez esse artigo leu outro artigo que falava sobre a onda positivista, sobre o mesmo livro, e complementou as palavras dele. Ou seja, para você escrever um artigo, você, às vezes, não precisa escrever tanto. Você tem que ler muito. Você pode ler 3, 4 obras, já faz os fichamentos, faz a síntese ali do que o cara pensou, já vai escrevendo com suas palavras ali e vai jogando as ideias do cara no meio. Pronto, escreveu um artigo. E é isso que nós vamos fazer na nossa... E o artigo que você escrever, ainda vou colocar para se inscrever em algumas feiras por aí. Tem que dar certo, pelo menos alguma coisa vai sair, hein, galera? Agora é o seguinte, a PC6 era da biografia. Aí eu contei um pouco da história do Machado de Assis, né? Quem que leu o texto da biografia aí? Vamos ver. Fala aí, galera. Eu. Gabriel. Pelo menos, ó, aqui, a Júlia leu. A Isa leu. Essa eu li. Ô, João, você tem que ler, hein, bicho? Por milagre. Não, mas aquele texto da biografia é muito fácil. Eu li e vi o negócio no YouTube também. Um vídeo falando sobre a biografia. A PC6 eu nem vou comentar tanto, porque ela é muito simples. Eu fiz uma atividade simples mesmo para não ficar tão sobrecarregado. Essa daqui, ó. A PC6, galera, eu falei a importância da biografia. Eu não sei se vocês... Eu até fiz uma pergunta lá. Vocês têm costume de ler livros? Daí teve uns caras lá, nunca li. Não, de jeito nenhum. Aí aqui eu coloquei assim, ó, biografia, contexto social do Machado de Assis. É muito importante você ler a biografia de um autor, porque você fala, nossa, cara, que legal essa história desse cara. É só isso aqui que eu passei, ó, 2 páginas de leitura. Isso aqui com meia hora você consegue ler. Ou menos, né? Tipo, 15 minutos, 10. Então, aqui ele vem contando a história, daí você começa a ler, você fala, não acredito nisso. O cara era, né, preto, pobre, gago, epilético, ferrado, morava na favela, né? Tipo, mulato, né? Uma sociedade escravocrata. E o cara se tornou o maior ícone da literatura brasileira no mundo. O cara é muito foda, entendeu? Então você fala, putz, cara, que legal. Então, por que eu falei que é interessante ler a biografia? Porque você vai se inspirar. Esse cara tinha todos os requisitos para o fracasso aqui, ó. Fala, putz, o cara... Então, a gente está passando um momento difícil, né? Tá todo mundo, né? Pandemia, depressão, bad, né? Não tem amigo, não vai na escola. Aí você fala, putz, acho que eu vou ler aqui, vou estudar, vou escrever. De repente, vocês, no futuro, pode ser um cientista aí, ultra power. Aí eu coloquei isso aqui mais para aquela questão de reflexão mesmo. Fala, putz, o cara, né? Tipo assim, a mãe morreu cedo, depois o pai morreu, ele vendia doce pra madrasta. Aí ele conheceu um cara lá, e aí vai contando a história dele aqui. Por que eu falei que é importante ler a biografia? Né? Para você se inspirar nos autores. Você fala, putz, o cara tem que estudar um monte para escrever isso, eu vou ter que estudar também. Não tem outra forma. Entenderam? Então, ó, esse cara aqui, você pode ver o artigo, ó, esse cara aqui que escreveu, tá vendo minha tela, né? O artigo, ó, a representação da ciência e do cientista em O Alienista. Ele teve que ler um monte. E quando ele começa o artigo, ele já fala assim, ó,
o nosso recorte procurou associar a formação do tema ciência e do cientista, né, pela contraposição dos trechos pertencentes à obra O Alienista. Ele cita Machado de Assis, conto escrito em 1882, obras contemporâneas ao autor, né? Então, ele teve que ler também um pouco sobre o cara, sobre de onde que é aquela obra. Por isso que eu falo, fichamento é você colocar o nome do livro, que é essa técnica aqui, ó. O nome do autor, o nome do livro, né? A cidade que o livro foi escrito, né? A editora, que ano que foi feito aquele livro, entendeu? Você tem que ter esses dados para você colocar futuramente nas referências lá. De onde você tirou esses dados? Tá lá na referência, entendeu? Agora vamos já para os finalmente. Já entenderam o porquê do fichamento? E agora eu vou falar da citação, que é isso aqui que o cara fez, é uma citação, tá? Com quantas lágrimas da Dona Evarista, ele está citando o autor Machado de Assis no artigo dele. Aqui ele fez uma citação direta, longa, porque ele pegou, recortou um texto que estava aqui, copiou e colou lá, no artigo dele. E aqui, galera, ó, citações. Aí a gente tem a pergunta da PC7 assim, quais são os tipos de citações? Já pega o caderninho e anota aí. Citação direta curta, citação direta longa e citação indireta. Você já vai responder a um exercício da atividade da PC7 de hoje. Uma das perguntas é isso daí. Quais são os tipos de citação? Lógico que tem citação da citação também, mas eu falei, não, isso aqui é muito complicado, não vou nem entrar nesses métodos aqui. Isso aqui é o texto da APC7 que eu vou postar hoje, daqui a pouco. Citação, galera, direta. As citações diretas no texto de até 3 linhas, né, entre aspas dupla. Então, essa aqui é a citação direta curta. Mas, o que são citação? É transcrição textual, né, da parte de uma obra do autor consultado. Então, transcrição é você copiar exatamente o que o cara escreveu. Você vai transcrever, vai colocar aspas aqui, ó. A ideia transcendental é aplicável a todo ser existente ou possível. Fecha aspas, aí você vai citar da onde que você tirou esse texto. Do texto de Santos, 2001, página 22. Por isso que eu mandei vocês no fichamento colocar a página. Você tem que ler e falar, putz, isso aqui está na página tal, porque quando você for fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, os caras vão ler e ele vai falar, será que isso aqui mesmo que o autor falou? Daí ele vai lá e lê, não tá escrito aquilo lá. Então ele vai falar que você está fazendo um artigo falso, entendeu? Tipo, você está mentindo os dados. Então, citação direta, curta. Até 3 linhas, ó. Com até 3 linhas. Aí aqui, ó. De acordo com Santos, você tem 2 formas de fazer. Tem a citação direta, que você coloca o texto, aí entre parênteses você coloca o sobrenome do autor, o ano e a página. E tem uma outra forma também que você pode ir falando, ó, de acordo com Santos, você já falou o nome dele. Aí não precisa estar tudo maiúsculo. Aí você coloca lá, o ano tal, página tal, a ideia é isso. Entenderam? Aqui, o que o cara usou? Aqui no... Peraí, aqui. O cara, ele fez a citação direta, tá vendo esse número 35 aqui? Vocês estão enxergando? Tá bem pequenininho. Deixa eu colocar maior aqui, peraí. Peraí. Estão enxergando a tela? Sim ou não? Sim, estou enxergando. Tá vendo que tem um númerozinho aqui embaixo? 32. Isso. Esse número é que esse artigo aqui tem umas revistas que cada um tem uma forma de fazer, né? Isso ali é o autor que escreveu aquilo lá.
Então, ele chamou a citação numérica, mas o jeito que é mais utilizado é desse jeito que eu estou mostrando aqui, ó. Espera aí, cadê o texto de citação? Espera aí. É assim, ó. Santos, 2001, P22. Isso aqui é uma citação. Lá naquele arquivo meu, o cara colocou 32, só que lá embaixo vai ter uma nota de rodapé com o número 32 falando quem que é o autor. Entenderam isso, né? Sim. Então, ó, citação direta é desse jeito, curta. Citação direta longa é aquela uma que, igual o cara fez ali, aquela que ele fez lá é longa. Aí você pode ver que ele está escrevendo o texto normal, aí ele pega, ó, tem uma citação aqui longa e ele, tipo, diminui a letra e coloca ela separada do texto dele. Por quê? Porque aquela ideia não é dele. Entenderam, né? Então, a citação direta longa, ó, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor do que a utilizada no texto e sem aspas. Então, você está escrevendo o texto aqui, ó, aí eu vou citar o autor. Citei o cara, só que aí deu mais do que 3 linhas, ó. Citação direta acima de 3 linhas, é a longa. Então, você recua o texto aqui, ó, o texto estava sendo escrito aqui, né? Recuei o texto para 4 centímetros, diminuí a letra e deixei aqui, ó, o autor, da onde que eu tirei a informação. Entenderam, né? Bem de boa. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui de citação indireta. Na verdade, está até fora da ordem isso aqui. Citação indireta, galera, é assim, ó. Você leu o texto do cara, entendeu a ideia dele e falou com as suas palavras. Só que aquela ideia não é sua. Só que você escreveu com as suas palavras. Então, é uma citação indireta. Igual essa daqui, ó. Vocês estão tendo a disciplina de sistemas operacionais, então. Eu sou professor de todas as disciplinas da área técnica ali. Qualquer disciplina eu posso dar aula. Aí na outra escola eu dou aula de sistemas operacionais, eu dou aula de redes, de tudo. Então, ó, isso aqui é uma citação indireta, ó, arquitetura de um sistema operacional. Ó, um sistema operacional pode ser definido como um conjunto de programas que controla os recursos do computador e provê a base sobre qual as aplicações são escritas. Isso aqui foi escrito com as minhas palavras, mas da onde que eu tirei essas palavras, essa definição? Do livro do Tannenbaum. Aí eu citei o Tannenbaum, isso aqui é uma citação indireta, ó. Só coloquei, ó, Tannenbaum 92, pronto. Eu não preciso falar a página, por quê? Porque eu não copiei o texto do cara, entenderam? Eu não copiei, eu só fiz um resumo lá e citei o cara. Então, ó, isso aqui são minhas palavras, ó, de acordo com a definição, pode ser observado que o SO não é um software único, mas composto por programas que gerenciam. Então, aqui, eu citei a ideia de um cara e depois eu vim com a minha e completei. Assim que você escreve um artigo científico. Principalmente as meninas aí, vamos supor, né? Eu estou usando vocês como exemplo, porque tem bastante meninas aí na sala hoje, e aí eu peguei essa obra como exemplo do feminismo, tá? Mas vocês podem falar o tema que vocês quiserem, de qualquer livro e artigo. Por quê? Se você está lendo um texto, você vai falar, eu estou escrevendo aqui, pá, aí eu li um negócio e falo, putz, isso aqui é legal, vou colocar também. Escreveu com suas palavras e jogou a referência do autor. É uma citação indireta, porque foi feito com as suas palavras. Bem simples de entender, né, galera? Tudo isso aqui já está na nova atividade. E a última aqui, ó, uma citação indireta. Esse aqui é um artigo meu, tá? Esse aqui foi eu que escrevi. Eu peguei até o meu artigo aqui como exemplo, né? Você vai falar, poxa, meu professor fica aí mandando a gente escrever um monte, não faz nada, né? Lógico que eu tenho uns trabalhos aí a mais. Então, vou até aumentar aqui para vocês, ó. Ó, citação indireta.
eu venho escrevendo, ó, com as minhas palavras. A educação no Brasil, né, começou lá no século XVI, né, marcada por dificuldade, crise, né, as reformas vêm vindo ao longo do tempo. Aí, essa parte aqui, que vão desde formação profissional, qualidade do ensino. Barbosa, 2014. O que quer dizer? Uma citação indireta. Eu li lá no Barbosa, 2014, que estão implementando reformas no século XXI. Só que aí eu falei isso aqui com as minhas palavras. Aí eu referenciei o cara aqui. Se a pessoa que estiver lendo meu artigo quiser entender mais sobre isso, ele vai procurar o tal do Barbosa, entenderam? Aqui, ó. No contexto brasileiro de um país de dimensões continentais, né? Quando visto sobre o enfoque histórico, né? As mudanças da educação, persistem no país desigualdades econômicas, culturais, raciais e de gênero. Então, ó, da onde que você tirou esses dados? Do IBGE. Se você abre lá o IBGE, galera, é muito simples. Você abriu o IBGE e viu lá, região sul, região sudeste, concentra uma parte da riqueza. Região nordeste, tem uma parte da pobreza. Então, um país de dimensão continental tem desigualdade social, pobreza, tem tudo isso aí, de acordo com os dados do IBGE. Entenderam, né? Eu não preciso copiar lá do IBGE e colar aqui. Eu só vou mandando, fluindo aqui as minhas ideias na minha cabeça. Entenderam isso? Sim. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o artigo que eu estou escrevendo. Só para vocês verem como que o artigo é composto por essas regras. Na verdade, eu tenho só desse ano, ó, não sei se vocês estão vendo minha tela, eu tenho esses projetos aqui na FETEC, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso aqui de projetos. E os guri tiveram que escrever os artigos. Então, eu vou pegar esse projeto do Darwin aqui, ó. O meu aluno gosta de biologia. Aí eu falei, então vamos fazer um projeto de biologia. Esse projeto do Darwin aqui, esse aluno teve que escrever um artigo para ele se inscrever na FETEC. Estão enxergando? Sim. Ó, projeto de pesquisa. Isso que eu vou ensinar vocês, galera. Vocês têm que se dedicar aí, hein? Quais são as partes de um projeto de pesquisa? Eu vou ensinar vocês baseado no edital. Esse guri aqui escreveu esse artigo. Ó, primeiro, fez um resumo. Então, tem que ter o resumo. Aí, ó. Tem que ter uma justificação, uma introdução. Tá vendo aqui? Isso aqui foi ele que escreveu, ó. Logo de início, é relevante destacar o papel que a evolução exerce na compreensão da ciência da vida, que envolve o estudo de organismos vivos, como plantas, animais, seres humanos. Ademais, desenvolve conhecimento. Isso aqui, quem que está introduzindo o texto? O meu aluno, é o Ângelo, e ele está introduzindo o texto sobre teoria da evolução, Darwin's Game. Nós vamos fazer um aplicativo que vai ensinar a teoria da evolução. Aí eu falei para ele, toda introdução você tem que expor para o seu leitor que você entende do assunto. E você está lendo sobre grandes autores. Lembra que eu falei? No ombro dos gigantes. Aí ele veio e fala aqui, ó, as pesquisas feitas no campo são de diversas formas. Então, isso aqui já não ele leu esse cara que chama Turner, certo? Ele teve que ler esse autor Turner. E aí, essa parte aqui, ó, por meio do estudo da genética populacional ou macro, isso aqui não é a ideia do meu aluno. Ele não sabe isso, mas ele referenciou o autor que ele leu para colocar essa síntese aqui, entenderam? Então, ele fez uma citação indireta. Aí, quando a citação direta, esse meu aluno aqui, ele é meio... Aí, aqui embaixo tá lá os caras que ele citou, ó, Turner. Esse guri, ele é meio cabeçudo, ele lê artigo em inglês, ele é meio fora da casinha.
Mas, tipo assim, eu tenho vários níveis de projetos. Tem projeto de tudo, qualquer forma aqui. Então, todos esses aqui são da outra escola. Agora, eu vou mostrar um meu aqui que tem mais citação direta e indireta, só para finalizar a aula. E aí, vocês entenderem toda aquela volta que eu dei para chegar aqui. Que é vocês produzirem um artigo científico comigo. Entenderam? Eu quero que você... Olha o tanto que eu tive que ler e escrever. Ó. Aqui é só para eu passar por uma banca. Eu tive que ler tudo isso. Só que antes disso, eu tive tudo isso de disciplina, ó. Aí você entra em cada disciplina, ó, mais uma pancada de leitura. Então, eu li uns 300 artigos para fazer lá a pós-graduação. Então, ó, vou pegar esse artigo aqui, que é o meu, só para finalizar aqui. Aqui, ó, esse é o meu. Aí, esse aqui, lá do Instituto Federal. Aí, aqui, ó, você está fazendo citação indireta, ó, igual, por exemplo, ó, o estado do Mato Grosso do Sul, localizado na região centro-oeste do Brasil, caracteriza-se por ter uma economia baseada na agropecuária. Entretanto, nas últimas décadas, houve um crescimento considerável de indústria. Isso aqui são minhas palavras. Porém, eu referenciei o Mato Grosso do Sul 2015, que é um documento que falava sobre isso. Entendeu? Tipo, o documento falou lá que estava tendo muito crescimento de indústrias e comércio. Daí eu citei o documento. Isso aqui é indireto. Agora, olha a direta. Direta é assim, ó. Aqui, ó. Para a efetivação da meta 6 do Plano Estadual de Educação, foi feita a lei tal. Aí eu peguei a lei, isso aqui, vamos supor, uma pesquisa bibliográfica, e citei a lei aqui. Então, eu recuei 4 centímetros, ó. Diminuí a fonte e copiei o trecho que tem mais de 4 linhas. Lá desse documento aqui da lei tal, lá de 2016. Então, isso aqui é uma citação direta, longa. Tem a direta curta também aqui, ó, no meio. Vou pegar uma direta curta para vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui é uma citação direta curta, quando o texto tem até 3 linhas, ó. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. Então, a metodologia tem o objetivo do quê? Aí aqui, ó, entre essas aspinhas, eu peguei e copiei uma parte do livro desse autor aqui. 2015, página tal. Aí, se a pessoa estiver lendo, estiver com dúvidas que se eu li mesmo o livro, ele vai lá pegar o livro tal, que está lá embaixo nas referências, vai abrir na página tal e vai ver que está escrito isso. Quer dizer que eu li de verdade. Entenderam a aula de hoje, galera? Entendi. Entenderam por que eu fiz toda aquela volta muito doida para... Tranquilo, entendi sim. Aí, você entendeu o final? Você chegou meio atrasado, né? Entendi sim. Maravilha. Todo mundo entendeu? Entendi. Entender. Isso aqui que eu passei para vocês é a revisão do conteúdo do bimestre inteiro, mais a explicação de todo o conteúdo e tudo que eu coloquei no slide ali. Vai ser uma prova bem tranquila, tá? Não se preocupem com a prova, vai ser uma prova tranquila. O conteúdo vai ser aquele ali, vai ter umas perguntas sobre o que é pesquisa básica, o que é aplicado. Oi? Vai pedir para fazer um artigo, alguma coisa assim na prova? Não, de jeito nenhum. A prova vai ser bem fácil. Você vai ter questão 1, alternativa A, B, C e D. Marcou uma, questão 2, alternativa, 10 questões, tá? 10 questões, cada questão com as alternativas, marcou, enviou a prova e já vai mandar a nota automática para você. Você tirou tanto, acertou tal, tal e tal, errou tal, tal e tal. Múltipla escolha, só. Não vou pedir para você escrever nada nessa prova. Porém... no futuro você vai pedir, né, professor? Porém, se vocês entenderem essa aula inteira de hoje, você viu que eu quero que vocês escrevam um projeto científico. E a gente já tem que começar a partir depois das provas. Baseado em outras pesquisas anteriores, né?
Sim, vocês vão aprender, tipo assim, igual aquele, vamos pegar um artigo aqui, outro artigo de algum aluno aqui, quer ver, ó? Vou pegar um do ano passado para vocês verem. Porque assim, ó, as feiras científicas do ensino médio, elas são mais fáceis, porque vocês estão aprendendo, vocês estão no ensino médio, estão aprendendo as metodologias, os métodos, a escrever, né? Então, lógico que eu não quero que vocês, tipo, façam um negócio... deixa eu ver um aqui. Projeto... Ó, esse aqui é o projeto da casa. Tipo assim, ó, tinha essa aluna aqui, a mãe dela é arquiteta. E essa aluna aqui, tipo, eu peguei 3 alunas, eu dei uma função para cada, ó, a gente construiu a casa inteligente e sustentável. Essa casa aqui, ó, é uma maquete com materiais de baixo custo para sensibilização da preservação do meio ambiente. E aí, a gente escreveu um artigo que participou da feira, e nós ganhamos o primeiro lugar, não nessa feira FETEC MS, mas na FECINTEC, que é a feira do IFMS. Aí aqui, ó, introdução. Nos dias atuais, percebe-se... Aí, beleza, é aqui, ó, citação indireta. Tomando como referência o problema ambiental. Aí, beleza. Depois aqui, ó, citação direta longa. De acordo com Marcelo Poças, né? O volume da água, tá vendo? Isso aqui foi um artigo feito pelos estudantes. Eu não escrevi quase nada, tá? Então, ó, introdução, justificativa, objetivo, metodologia. Metodologia é só falar como que fez. Iniciou-se o primeiro encontro para discutir as ideias, né? Para isso debatemos, com isso avançamos em tal coisa, o grupo fez não sei o que, citou um autor aqui, né? No outro encontro, aí tem umas fotinhas, ó, de como foi feito os encontros, né? Daí nós fizemos isso, no outro encontro fizemos isso, ó. Metodologia é como que foi feito. Aí aqui, ó, tivemos que fazer uma planta da casa, ó. Aí todo mundo construiu a casa, tá vendo lá, ó? Aí depois elas foram lá na feira e apresentaram isso aqui. E explicaram qual que era o objetivo desse projeto. Que era construir aplicar os conhecimentos da parte técnica com a programação aqui da casa. E... vocês não estão vendo, né? Eu fechei é verdade, não tá vendo. Meu Deus do céu. Eu tava procurando para ver como a gente quer. Você mostrou esse projeto, né, professor, começo do ano? Você não mostrou? Mostrei tudo para vocês lá no... Mas eu vou mostrar um negócio mais da hora para vocês, então. Espera aí. Vai voltar minha tela aí, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, aqui, ó, eu estava mostrando o artigo. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui mesmo, ó. Estão enxergando a tela aí, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Casa inteligente. Tá vendo? Uhum. Esse aqui é o artigo feito pelas meninas lá, ó. 3 meninas participaram. Aí, ó. E aí aqui elas vêm, ó. Escrevendo e fez uma citação indireta. Escreveu mais um pouco, fez uma citação direta. Escreveu mais um pouco, fez outra citação. Tá vendo? Escreveu de novo, citou outro cara aqui, direto. Por quê? Porque as ideias não são delas. Mas elas estudaram e fizeram um resumo. E aqui tem, ó, introdução, justificativa, objetivo, metodologia. Na metodologia eles falam como que eles fizeram, que eu já estava explicando. Aí tem as fotinhas, ó. Tá vendo aí a fotinha? Sim. Aí, ó, as fotinhas. Olha lá, ó. Como que foi o processo, ó, o pessoal construindo, tá vendo? Sim. Então, aí aqui é a parte da programação, já da TI, do programar o Arduino, aprender linguagem de programação, colocar sensor, comunicar com o Bluetooth, aí nós fizemos um negócio bem doido. Aí aqui é o resultado, ó. E aí a conclusão. É bem simples, bem de boa. Vou mostrar para vocês aqui no YouTube, ó. Não sei se vocês viram meu canal, né? Se inscreva lá, dê joinha, compartilha.
Eu tenho um canal no YouTube que eu fico postando, tipo, só coisa de trabalho, né? Aí aqui, ó, eu tenho um vídeo da Casa Inteligente que eu postei. Casa. Eu acho que eu vi. Esse vídeo é porque, assim, lógico, galera, que a gente tá também em pandemia, não tem como. A gente... Deixa eu ver onde que tá meu canal aqui, meus vídeos. Professor, vai ser o canal. Ah, porque aqui eu tenho que ir no Google, é melhor. É porque ali tá com aquela conta da sede. Agora aqui já tá com a minha conta pessoal, ó. Acabei de ver que o documento de citações ele não ficou legal. Vou postar de novo para vocês lá. Mas vocês gostaram da aula? Gostei, bem interessante. Gostaram mesmo? Tá bem explicado os conteúdos, tá tudo... Estão entendendo. Aqui, ó. Foi top. Foi de boa. Foi top, né? Então, vou mostrar para vocês agora, só para finalizar. Top. Ah, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu já tinha falado no começo, é sempre chama, tira dúvida, corre atrás dos professores, se não entendeu, manda o WhatsApp. Não pode ficar com vergonha de falar que não entendeu, ou nesses dias eu fui falar com os alunos, não fizeram, tinha começado a fazer e desistiu. Não pode. Aqui, ó, tudo isso aqui são meus vídeos do meu canal, né? Só tem coisa de aluno aqui. Aí, ó, esse aqui é o vídeo da Casa Inteligente. Eu não sei se aí vai aparecer a música para vocês. Só que eu fiz, ó, um recorte do ano inteiro. Lógico que a gente tá em pandemia, não vai ter como, mas dá pra gente fazer um projeto à distância, sim. Esse foi presencial, então eu coloquei uma sala inteira para construir o negócio, ó. Estão vendo o vídeo? Vamos. Sim? Sim. Tá aparecendo a música aí? Tá aparecendo assim. Tá tudo. Ó, do zero, galera. Então a gente desenhou no quadro uma coisa e colocou a mão na massa. E aí foi, só que lógico que foi 1 ano de trabalho, né, galera? Não tem como fazer um negócio do nada. Foi muito tempo. E muita gente, ó, eu deixei as equipes. Um era responsável pela maquete, outro era responsável pela construção do protótipo, outro era pela programação, o outro era pelo artigo. Muitas aulas, o que é sustentabilidade, como que são os tipos de casa. Então, foi 1 ano de ralo. Mas, no final, dá um resultado top. Aí, ó, programação. E aí, tipo assim, esse ano já era, né, galera? Mas ano que vem nós vamos fazer um negócio top pro CPF. Quero que vocês estejam lá pra gente construir algo bem da hora. E vamos ver, né, o que vai... Aí ali, ó, tem banner, ó. Banner, ele é um resumo do artigo. Você tem que colocar lá como que foi feito o processo. E ela ficou desse jeito aí, ó. E também dá para criar outras coisas também, não sua casa, né? Pera aí. Aí, ó, se você vem aqui tipo assim, nas notícias, né? Cadê a escola? Da BS. Deixa eu ver aqui. Tá. Não é isso. Eu tenho um site lá, eu não... Vou colocar assim, EWS Prêmio FECINTEC. Vamos ver se aparece. Aqui, ó. Lá no site do governo, né? Então, por exemplo, e os alunos são sempre, tipo assim, os alunos são os mesmos de sempre. Lógico que eu pego no pé, encho o saco, cobro, entendeu?
cobra um monte. Ah, não, peraí. Meu Deus do céu, acho que eu mandei parar a apresentação de novo. Aqui, ó, vou mostrar aqui a notícia aqui. Mas é assim, tem que ralar, não tem outra forma. Só vai conseguir um resultado da hora quando a gente estuda de verdade, corre, né? Estão enxergando aí a tela? Sim, aparecendo. Ó, esse site aqui, ó, Mato Grosso do Sul, site do governo. Olha lá, ó. Esse aqui sou eu e as alunas ganharam em primeiro lugar um troféuzinho, né, de pesquisa científica na área de exatas. Lembra que eu perguntei, vocês gostam do quê? Eu quero uma coisa que vocês gostem. Humanas, linguística, política, história, geografia. Então, isso aqui, ó, área de ciências exatas. Nós ganhamos o primeiro lugar na FECINTEC MS. Aí aqui no site fala, né? Eu vou mandar para vocês aí. Só que eu não ganhei só esses prêmios, né? Eu ganhei outros também. Então, mas aí o que manda não sou eu, é o aluno querer fazer algo diferente, gostar do que ele faz. Por exemplo, as meninas gostavam de arquitetura. Falei, então vamos fazer um projeto de arquitetura. Entendeu? E fizemos. Ah, o outro guri lá gosta de biologia. Vamos fazer um projeto de biologia. Darwin's Game. O guri, eu não sei nada de biologia, mas ele gosta, ele leu lá, entendeu tudo, e eu oriento o projeto dele para ele construir um artigo científico e participar das feiras com conhecimento dele, porque ele gosta. As meninas, eu quero fazer um negócio de feminismo. Bora! Vamos ler isso, vamos fazer um artigo assim, assim, assado e pronto. O objetivo da minha disciplina é no final do ano, lá pelo final do terceiro bimestre, lá do bimestre que vem, vocês me entregarem um artigo científico. E uma coisa muito importante, já vai acabar a aula, né? Tem que acabar aqui. É vocês já ir pensando o que eu gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de filosofia, eu gosto de cinema, eu gosto de biologia, de física. Eu vi que uma galera lá gostava de física, né? Aí a gente vai debatendo as ideias até achar um negócio legal para vocês produzir, para a gente criar um projeto. O artigo pode ser de qualquer matriz de estudo. Qualquer uma. Só que vocês têm que gostar e têm que ter um compromisso comigo de estudar mais sobre isso. Porque nós vamos fazer um projeto científico para participar das feiras. Entenderam? Sim, sim. E aí, o que vai falar? Por exemplo, eu vou colocar aqui, na minha plataforma, daqui a pouco vai subir a atividade de hoje, que é aquela lá da pergunta de o que é citação, e aqui eu vou colocar a apresentação do PowerPoint que eu dei aula hoje, e eu sempre mando os recados. Eu mandei esse recado aqui, que tem a FEBIC, é a Feira Brasileira de Iniciação Científica. Mas o que isso quer dizer? É uma feira para jovens, para iniciação científica. A inscrição vai até, deixa eu ver até onde. Tem uma data lá de inscrição que falta um mês ainda para terminar os prazos. 28/8, primeira chamada. 7/9, segunda chamada. Então, vocês têm, 2 meses para escrever um artigo e entrar numa feira brasileira de iniciação científica. Mas essa feira brasileira, ela é para jovens que estão aprendendo. Você não precisa ser o artigo mais foda do mundo. Tem que ser uma coisa bem feitinha, bonitinha, de qualidade, que você fala, poxa, eu posso participar, por que eu coloquei a biografia lá do Machado de Assis? O cara tava lá no nada. Então a gente tem que aproveitar esses momentos da pandemia, né, pra gente melhorar os nossos estudos. Eu consegui terminar lá um estudo meu por causa da pandemia, porque eu não tinha tempo, aí eu não pode mais sair, eu tive que estudar. Falei, vou ficar estudando. Olha o livro que eu tô lendo aqui, galera. Olha o tamanho do livro, Nossa. Inteligência Emocional. É um livro muito bom sobre, inteligência emocional, porque a gente vai passar, né? Vai passar esses momentos aí, e vocês podem fazer um estudo também. O impacto da pandemia nos estudos, aprendizagem, no Google Sala de Aula, sei lá. Tem muito estudo. Só tem que ver uma coisa que vocês gostem de verdade. E aí a gente vai debatendo as ideias. Tá bom, galera? Sim.
Gostaram da aula? Foi de boa? Gostamos sim. Gostaram aí, Júlia, Aimee? Sim, gostei. Então, vamos manter o contato, vocês podem me chamar à vontade e para tirar dúvida e já vamos pensando num negócio bem legal, que de qualquer forma vocês vão ter que me entregar um projeto, quero nem saber. Vão ter que ler um monte, estudar e fazer. Eu estou vendo a melhor forma de fazer isso no formato de APC, né, que é difícil, mas vai rolar. Tá bom, galera? Tá bom. Ok. Então, muito obrigado pela participação de todos. Até mais e depois Tchau. Quando vocês precisarem de qualquer aula aí, ó, chama aí que a gente marca e se entrar bastante gente, a gente já... Tá bom? A gente faz outras aulas aí. Demorou. Tchau. Valeu, falou. Falou!